A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos, amigos e aos simpatizantes da fé cristã. É com muita alegria que iremos comentar sobre mais um assunto, que é o assunto das diversas formas de pregações e as suas didáticas, seus métodos aplicados em cada tipo de sermão, ou seja, nas pregações. Amém? Glória a Deus. Mas antes de comentar sobre este assunto, eu peço para que você se inscreva no canal, curtam, deixe aí os seus comentários, seus likes, pois é muito importante, isto é muito também relevante para o canal ter um maior alcance. Amém? Posso contar com vocês? Glória a Deus. Eu separei 3 tipos de sermões. Amém? 3 tipos de sermões para hoje. Eu sei que será um pouco extenso, mas eu creio que vai valer a pena, principalmente para você que está almejando ser um pregador. Talvez você é um iniciante na fé cristã, e assim, pelo menos, você se identifica com qual tipo de sermão você se encaixa mais. Amém? Bom, os 3 sermões são esses, o sermão expositivo, o sermão temático e o textual. Como fazer? Qual é o melhor, irmão? Será justamente esta dúvida, como essa que vamos tratar neste assunto de hoje. Desse modo, se você entender qual funciona melhor para cada pregação que vai estar montando, que você vai conseguir desenvolver melhor o seu sermão. Amém? Eu quero trazer todos os conceitos utilizados de versículos bíblicos e citações de pregadores para que você venha obter o máximo de aprendizado possíveis. Amém? Glórias a Deus. Além disso, vale ressaltar uma famosa frase que sempre falo, a qual diz assim: não existe pregação ou pregador sem o Espírito Santo. Por mais que você venha conhecer e posteriormente dominar todos os métodos que vamos mencionar aqui, nada disso funciona, nada disso acontece sem a presença do doce Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Às vezes nós ambicionamos grandes coisas em nossos ministérios, contudo, uma que nunca pode faltar nele é o Espírito Santo. Todavia, conhecer os métodos é muito necessário e importante. Por isso, veja de forma pautada o que vamos abordar aqui. Nas minhas anotações aqui, eu tenho muitas ideias, pensamentos e também frases, a qual no decorrer deste vídeo eu vou citando algumas coisas. Amém? Estou com as minhas colas aqui, tudo anotado. Tenho aqui, vários exemplos em toda parte aqui, então creio eu que não vou me esquecer de nada. Como descobrir o melhor jeito que funciona para você. É isso que você tem que entender.
sermão expositivo na prática, sermão temático ou o sermão textual. Amém? Inegavelmente, este é um passo a passo completo que vamos falar. Ou seja, um guia definitivo para todos que querem aprender os modelos de pregações. Contudo, se mesmo ao final deste assunto ainda estiver com dúvidas sobre algo, utilize o campo do comentário aqui abaixo, a qual você pode comentar. Vai ser um prazer em poder te ajudar. Agora eu te pergunto, como descobrir o melhor jeito que funciona para você? É uma pergunta que eu faço. Inicialmente, antes de entrar na explicação do sermão expositivo, temático e textual, preciso te ajudar a entender qual jeito funciona melhor para você. De fato, você como pregador, primeiro, você deve analisar o estilo de mensagem que vai preparar. Com este estilo em mente, você verá qual é o melhor jeito de elaborar ela. Então, na verdade, a pergunta é: qual o jeito que funciona para mim? Pode ser facilmente substituída por qual o melhor jeito de eu transmitir a minha mensagem. Amém? Em resumo, descobrindo qual o melhor jeito de transmitir o sermão, você pode enquadrar eles nos parâmetros expositivo, temático ou textual. Vale ressaltar que, às vezes, você não utiliza apenas um método, mas é possível utilizar até mesmo os 3 jeitos em apenas uma pregação. Por isso, não se prenda, esteja sensível ao entender que a mensagem é de Deus e, em alguns momentos, a vontade dele vai sobressair do seu esboço, da sua colinha. Tudo isso em consciência e profundidade. Amém? Glórias a Deus. Já que somos movidos inteiramente pelo Espírito Santo de Deus, contudo, vou falar sobre ela. Sermão expositivo é a apresentação organizada de um assunto. Um sermão expositivo se dá em 3 passos: ler, explicar e aplicar. Às vezes, alguém pode pensar que pregar expositivamente é fazer comentários exaustivos em cima do texto. Na verdade, não. De certo, a pregação expositiva é você deixar claro a mensagem que o texto quer passar, valorizando a passagem, seus contextos e fatos posteriores. É trazer uma explicação prática à vida do ouvinte. Por exemplo, João Calvino diz que pregação é a exposição pública das Escrituras pelo homem enviado por Deus, na qual o próprio Deus está presente em julgamento e em graça. Quando Calvino está dizendo isso, ele está querendo dizer que a pregação expositiva é a melhor maneira de trazer as verdades de Deus, sendo que é como se ele mesmo estivesse presente ministrando o sermão.
A pregação expositiva não é pregar sobre a Bíblia, é pregar a Bíblia. Então, novamente, trazendo uma menção que o principal é o texto bíblico proposto, buscando ensinamentos que podem ser transmitidos aos ouvintes. Vejamos alguns detalhes dos 3 passos que compõem o sermão expositivo. Eu disse antes, ler toda a mensagem, começa com a leitura do texto, não tem como pregar sem ter o texto. Existem alguns pregadores que dizem, já tenho a pregação, só falta o texto. Isso é um equívoco. Segundo a pregação expositiva, pois a pregação nasce do texto e não o contrário. E explicar. Logo depois da leitura, você deve clarear a mente do ouvinte sobre a passagem bíblica. Sendo assim, você deve explicar as Sagradas Escrituras. Aplicar. Se você não traz ensinamentos práticos para o sermão, você vai encher os seus ouvintes de conhecimentos, mas sem direção e sentido. Não adianta eu ter conhecimento se não sei colocá-los em práticas. Para você entender melhor sobre o sermão expositivo, eu preparei um exemplo de um esboço. Em cima dele, nós veremos como um sermão expositivo na prática. Sem dúvidas, visando clarear o seu entendimento, preparei aqui um tema a respeito de um princípio de sermão expositivo em cima da passagem de Bartimeu. Nessa passagem, não coloquei um esboço completo. Amém? Que fique claro isso. Até porque cada um tem um jeito de elaborar um esboço. Se fosse o meu esboço, eu acredito que iria precisar de mais versículos, de mais textos. Gosto de colocar algumas informações nos meus esboços, E esse esboço, ele tem o texto base em Marcos 10, de 46 a 52. Exemplos aqui de algumas perguntas que se deve fazer ao texto. Ao elaborar o sermão expositivo, qual o estilo literário do texto? Aí você também pode perguntar quem é que está falando. Você pode também dizer, para quem foi dirigido a mensagem? 1. Qual o estilo literário do texto? O 2 aqui que eu anotei é quem que está falando. 3. Para quem foi dirigido a mensagem? 4. Há algumas palavras que precisam de uma atenção especial. E o 5, qual o contexto que foi falado? 6, o que a Bíblia fala sobre o assunto em outros lugares? Principais explicações e aplicações do texto. Resumo da história de Bartimeu. Quem era Bartimeu? E qual era a situação? A multidão que teve que se silenciar. Jesus para sua jornada por causa de Bartimeu. A disposição de Bartimeu. Uma pergunta: o que você precisa? A fé que salvou Bartimeu. O que significa
o lançar a capa de Bartimeu. São vários significados. Este exemplo de esboço da vida de Bartimeu. Amém? Então, vamos para a próxima. O sermão temático é aquele a qual você tem um tema que vai trabalhar em cima dele. Você com certeza vai ter um versículo que vai ser o princípio do seu raciocínio, mas não vai ficar preso só naquele versículo. Antes, vai trabalhar um tema proposto, um dos cuidados que os pregadores, que eles devem ter em cima do sermão temático, é a falta de coerência bíblica. Porque se você for trabalhar em cima de um tema, às vezes pode pegar versículo fora do seu contexto. E isso é um grande problema. Absolutamente nenhum texto bíblico deve ser considerado fora do seu contexto. Sempre devemos observar o sentido verdadeiro da passagem. O sermão temático é um dos mais fáceis a serem preparados. Geralmente, se uma pessoa estiver começando no ministério, as suas primeiras pregações serão temáticas, posto que, diferente do sermão expositivo, não existe grandes argumentos em cima do sermão temático. Contudo, quero deixar como recomendação da minha parte, a qual já ensinei muitos pregadores, muitas pessoas em classes de aulas de teologia, que sempre tente fundamentar a sua pregação de maneira expositiva. O sermão temático é possível facilmente exemplificar para você, pois a sua compreensão geralmente costuma ser mais rápida. Por isso, eu coloquei aqui um pequeno esboço, apenas o princípio de um sermão temático. Um exemplo: quando você for pregar, vai recolher muito mais argumentos para serem falados em cada ponto. Nós temos aqui então um esboço que eu preparei. É uma simplificação, amém? Mas é só para dar um exemplo. O sermão temático, este sermão ele tem como tema base, e eu coloquei como o amor de Deus. Esse é o nome desse tema, amém? Perguntas que se devem fazer ao elaborar um sermão temático. 1. Qual os principais assuntos em cima do tema proposto, que é o amor de Deus? E o segundo, qual o contexto em cima deste assunto? Exemplos de um sermão temático: o amor de Deus pela humanidade, em João 3, versículo 16, o texto áureo da Bíblia. Cristo morreu por nós, por amor, está em Romanos 5:8. O amor de Deus é maior do que de mãe, Isaías 49, verso 15. O amor de Jesus fez ele largar os céus para vir até esta terra. Em 2 Coríntios 8, verso 9, você pode acompanhar também, amém? E agora nós temos o terceiro tipo de sermão, glória a Deus, que é o sermão textual, amém? O sermão textual é bem similar ao sermão expositivo. O sermão textual
é bem similar ao sermão expositivo. Nele nós também escolhemos uma mensagem bíblica, onde vamos extrair verdades daquele texto. A diferença entre o sermão expositivo e o textual é que, geralmente, o expositivo se trata de um texto mais longo. Agora, o textual você pode utilizar apenas um versículo. E é a partir deste versículo que vem as ideias e as divisões principais. Novamente, devemos tomar cuidado, sempre como pregadores, como ministro do Evangelho, para não falar heresias ou querer impor no texto verdades que não existem. Por isso, sempre analise o contexto da passagem, porque é totalmente necessário para que não venha falar besteiras. Existe também uma grande diferença entre o textual e o temático, pois no temático se trata em cima de diferentes versículos que apoiam e sustentam o tema escolhido, enquanto no textual é apenas um versículo a qual vamos aqui montar toda a estrutura, ou seja, no textual vem primeiro o texto bíblico e a partir dele elaboramos o resto da mensagem. Existem vantagens ao elaborar um sermão desse tipo, como facilidades. Apesar de ser necessário conhecer o contexto, você vai pregar apenas em um versículo. Aumentar o seu aprendizado a respeito daquele versículo ajuda o ouvinte a não se perder durante o sermão. Na prática, preparamos 2 exemplos para você de um sermão textual. E eu vou passar aqui o texto. João 14, versículo 6, que diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1. Jesus é o caminho. 2. Jesus é a verdade. 3. Jesus é a vida. 4. Só chegamos ao Pai através de Jesus. Amém? Sinceramente, eu espero que você tenha entendido e que eu tenha te ajudado. E se houver alguma dúvida, você poderá entrar aqui no campo dos comentários aqui abaixo desse vídeo e assim eu poderei te ajudar de alguma forma. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo a todos. Não se esqueçam de ativar o sino das notificações. Amém? E também não se esqueçam de se inscrever, compartilhe também aí os nossos vídeos e deixe aí a sua tempestade de likes nesse vídeo. Amém? Paz do Senhor Jesus Cristo a todos.